Olá, amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito bom estar aqui novamente. E mais uma horinha, meia horinha de estudos, né? Falar do nosso ser, falar da nossa vida, da importância do bem viver, relembrar as passagens que nos esclarecem tanto do Evangelho. Falar da vida. E falar da vida é falar em Deus, falar dos ensinamentos de Jesus, falar da nossa prática diária do Evangelho, desse Evangelho que devemos trazer para o nosso coração, na prática, nas vivências do dia a dia. Então é muito bom, e agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida, oportunidade de termos o nosso corpo, as nossas faltas até, e nessas faltas procurarmos os acertos, caminhos que nos levem à melhoria do nosso ser. Então é muito bom falarmos, conversarmos, matarmos a saudade um pouquinho através dos vídeos, né? Graças a Deus existem os vídeos e nós podemos sentir, exercitar o sentimento da harmonia, exercitar esse estar próximos aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos amorosos que nos intuem, nos orientam no dia a dia. Lembrando sempre que não estamos sozinhos, Deus coloca os mensageiros, os trabalhadores amorosos, benfeitores, a nos intuir, a nos proteger, desde que nós abramos o nosso coração para esse auxílio que o Pai nos encaminha em todos os instantes. Então sejam todos bem-vindos. E mais esse aprendizado, vamos aprender juntos. Somos todos nós os aprendizes do Evangelho, aprendizes da vida. Vamos aproveitar essa oportunidade. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, Jesus, o nosso Mestre, guia, Deus nosso Pai, envolva todos os lares da terra, todos que necessitam, todos os corações. E assim, Pai, agradecemos por mais esta oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja, Jesus querido. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Mais um aprendizado. Hoje nossas questões são amplas, são extensas, então vamos correr com o tempo aí para dar tempo. Correr com o tempo para dar tempo, né? Que legal. O estudo do Livro dos Espíritos. As questões 983, 984, 985 e 986. Bastante, né? Para não dar tempo de enrolar aqui, tenho que acelerar. Então, vou fazer assim, eu vou ler as questões, em alguns momentos eu vou dar um breve resumo das explicações que os espíritos nos encaminharam, mas depois no final eu faço um fechamento, porque senão não dá tempo, tá? Então, é do livro 4º, capítulo 2, penas e gozos futuros, item 5, penas temporais.
983. O espírito que expia suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Né? Então, aqui ele coloca um pouquinho do sofrimento do corpo físico. E assim, não podemos nos esquecer que antes de reencarnarmos aqui na Terra, nós já vivemos outras existências e nós cometemos muitas falhas. Aprendemos, lapidamos uma parte do nosso ser, mas ainda temos muitas coisas para corrigirmos, né? Então, não podemos nunca esquecer disso. Todas as nossas situações, aquelas situações marcantes, né? Não qualquer situaçãozinha rotineira no dia a dia, não. Desgaste, desajuste do dia a dia, não. Mas os grandes fatos que marcam a nossa encarnação, a nossa vida na Terra, aquelas dolorosas, geralmente elas são situações provocadas em outras existências. Então, nós reencarnamos a fim de lapidá-las, de corrigi-las, né? Claro, eventualmente acontece uma situação grave também no momento atual e nós cometemos, né? Na verdade, nós cometemos. E então, nós precisamos, já começamos, na verdade, a reparar agora. Como sempre falamos, o tempo do espírito é sempre presente, né? Então, quando dá pra gente começar a reparar aqui, Deus, na infinita misericórdia, ele já, olha, deixa eu dar um remedinho amargo ali pra Neuza, porque ela precisa acordar. Ela já conhece o Evangelho, ela já conhece o certo e o errado, ela já conhece o amor de Jesus, o que ele foi até a Terra para colocar para todos. Então, olha, Neuza, acorda, né? Aí vem uma situaçãozinha meio delicada para que eu dê um despertar aí. Mas geralmente as nossas provas, as expiações, como se coloca aqui, elas são situações que nós causamos de dor lá atrás. Muitas vezes fomos orgulhosos, fomos maldosos. A maledicência também provoca muita maldade, né? A maledicência, o falar de alguém, o injuriar, o enganar, ela provoca muitos danos, né? Então, precisamos reparar, porque somos espíritos criados por Deus e o objetivo da nossa criação é a ascensão espiritual, ou seja, entrar no reino da fraternidade, do amor, da bondade. E nós devemos começar a fazer já no momento presente e não deixar lá para outra encarnação. Não, temos que começar já. Só que às vezes não dá tempo. Passamos rápido pela vida, né? Aí a gente fica brincando, achando que vamos ter uma existência de 1000 anos para aprendizado, e não é. Nós passamos muito rápido. Então, precisamos nos atentar à lei da reencarnação, ação e reação, tudo isso, né? Mas vamos lá. Então, o que o Espírito responde aqui? É bem verdade que reencarnada a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Enquanto espírito, não sofre a dor aqui na Terra. A matéria, nosso corpo, sente, nosso sentimento, tudo isso nós vamos sentir, porque nós somos matéria física. Para o espírito, a cada prova que ele consegue superar é uma vitória, ele não sofre.
ele fica feliz, nós ficamos felizes porque superamos, conseguimos apagar um pouquinho das nossas faltas passadas. E quando nós falamos, fulano desencarnou, fulano morreu, ele descansou. Nem sempre é assim. O descanso depende da nossa trajetória moral, moralmente, porque olha, a dor moral, vocês observam que aqui na Terra a dor moral dói muito mais do que a dor física. Agora imaginem nós no plano espiritual, né, desencarnados, sem poder se acertar com aquele que nós fizemos mal. Então é uma dor, como já falamos em outro estudo, no outro vídeo, a dor moral, ela é terrível, né? Aí até aqui, eles pedem para nós vermos os itens 273, 393 e 399, né? Que fala, na verdade, tem o mesmo sentido. É a nossa consciência, a nossa intuição. Observar uma coisa muito legal. Observem as nossas tendências, as nossas falhas, ou as nossas qualidades até, porque já temos, que nós vamos saber um pouquinho do que nós somos no passado. Se hoje não cometemos o mal, a maldade ali, mas nós temos aí um sentimentozinho meio orgulhoso, meio egoísta, o julgamento, julgar, o preconceito. Olha como nós muitas vezes somos preconceituosos. Então imaginem lá no passado, né? Então aí a gente descobre um pouquinho do que nós éramos lá atrás, né? A questão 984, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não. Já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos quando no estado de espírito e antes de vossa reencarnação. Então, como já falamos, antes de reencarnarmos, nós temos a oportunidade de analisarmos. A maior parte dos espíritos, alguns não, né? Alguns ainda não têm essa condição de sentar e observar e ver ali onde precisa melhorar. Porque não aceita, porque não quer, porque tudo depende da nossa aceitação, do nosso querer melhorar, da nossa boa vontade. Vamos colocar que nós todos já temos essa condição de conhecer. Então, chegamos no plano espiritual, teremos ali o nosso arquivo pessoal, a nossa identidade bem estampadinha. E aí vai ter lá os itens. Olha, Neuza, você não fez isso, era para você fazer, você podia ter feito, você tem conhecimento. Então, tudo isso nós vamos, junto com a equipe espiritual programada, né, para os reencarnes, para auxiliar-nos. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas colocações, né? E, às vezes, a gente escolhe umas provas difíceis aqui. Outras vezes, Deus a impõe. Porque para a gente escolher uma prova difícil, precisa de um empurrãozinho, senão ninguém vai querer ir pro amargo se tem o doce, né? A gente quer sempre o mais doce, mas Deus sabe, Ele vê lá na frente, Ele não vê só um pedacinho. Então, Ele dá umas provas aí, a gente... Porque Ele é justo, né? Deus, Ele é sobretudo da lei, Ele toma todas as decisões pela lei da justiça. E cometendo as nossas faltas contra as leis de Deus, como é que nós cometemos as nossas faltas contra as leis de Deus? Observem o que fazemos ao nosso próximo, observem o que fazemos a nós, porque a cada vez que nós fazemos o mal para o nosso próximo, em primeiro lugar, fazemos para nós mesmos. Então, estamos contrariando as leis de Deus, porque Deus é bondade e misericórdia.
são coisas assim tão simples que nós muitas vezes erramos demais, porque agimos mecanicamente, né? Bom, então vamos lá. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua purificação, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavada de todas as manchas para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. E aqui ele recomenda também para que nós voltássemos no item 172 e 182, o que fala das nossas existências, que passamos em diferentes mundos, né? Então é assim, como nós temos muitas existências, essa existência nossa atual não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Já passamos por muitas existências, por muitos cantinhos do planeta. E às vezes nós viemos de outros lugares, não significando que nós sempre reencarnamos aqui na Terra. Agora, um espírito superior, quando nós já conquistamos os valores amorosos, a nossa moral já é linda, transparente, de bondade, nós podemos ir para um mundo superior. Agora, podemos ir, mas podemos também continuar reencarnando na Terra, de acordo com os nossos propósitos. Porque, como vocês conhecem algumas histórias de alguns espíritos, mesmo podendo reencarnarem em mundos superiores, eles preferiram ficar na Terra, porque amigos ficavam na Terra e eles queriam, né, auxiliar. Agora, um espírito inferior, ele pode, se ele não conquistou toda a beleza moral, ele pode ir para o mundo superior? Não. Aí ele já não pode. Então, o espírito que já conquistou, ele pode reencarnar no mundo inferior para auxiliar. Agora, o espírito que não conquistou aqui valores de acordo com as leis divinas, claro que não dá, ele não vai nem conseguir, né? É a mesma coisa numa sala de aula. Um aluninho lá do pré-primário, ele não pode ir lá na sala do 5º ano, da 5ª série. Porque ele não vai conseguir nada, ele não vai entender nada. Agora, o aluno lá da 5ª série, ele pode voltar lá na sala do 1º ano, ele vai auxiliar. Legal isso, né? Dá pra gente ter uma ideia. Agora aqui, a 986, o espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? É o que eu falei agora, né? Sim, se não pôde cumprir sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência. Mas então não será mais para ele uma expiação. Então, se ele já conquistou tudo, na hora que ele, ao invés dele ir para o mundo mais maravilhoso, mais evoluído, e ele reencarna novamente no mesmo lugar, que é um mundo inferior ainda, ele já não vai sofrer aquelas expiações lá do passado. Então, ele vai auxiliar. Inclusive, ele coloca aqui um senhor que foi um senhor do escravo lá no passado, que fez coisas horrorosas. Depois ele vem para o mundo, ele consegue depurar-se, ele consegue expiar todas as faltas, ele consegue vencer todas as provas. Só que depois é para ele ir para um mundo superior, um mundo melhor. E ele vê outros sofrendo aqui.
então ele pode reencarnar lá de novo no mesmo lugar. Só que ele já vai trazer uma bagagem lapidada. Então ele pode vir até como um mais simplesinho, mais simples, mas ele já vai conseguir fazer um trabalho grandioso de esclarecimento, de auxílio para todos, tanto aqueles que sofrem como aqueles que fazem sofrer. É a lei do Pai, a lei de Deus, né? Então, aqui eu havia anotado um trechinho, lá no início, eu falei para vocês que ele recomenda, lá no início da questão 983, eu só vou ler para vocês entenderem um pouquinho o porquê que eu separei esse trechinho da Gênese. Então, na questão 983, ele pergunta, né, que não será exato, assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais. Ele pergunta, né? Então ele responde, é bem verdade que reencarnada a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. E numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. Bem sofrer ou mal sofrer, a aceitação é o que nos garante, é o certificado, é o diploma, é o recurso que nos faz bem sofrer ou mal sofrer. Eu vou sofrer, mas se eu tenho a resignação, se eu tenho a aceitação, meu sofrimento vai ser menor, eu vou me recuperar muito mais rápido. É a mesma coisa se você tem uma ferida no seu corpo. Se você aceita colocar toda a medicaçãozinha ali, com calma, segurando, né, a dor, como a gente sempre faz, morde até o pano ali, um pedacinho de tecido fica lá mordendo, mas você consegue, a ferida vai sarar mais rápido. Agora, se você arranca, se você esbraveja, vai demorar. E assim é o nosso espírito, né? Então ele coloca aqui, o mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria, o orgulhoso a todas as humilhações, aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual, né? Aí ele recomenda a questão 273, 393 e 399. Eu voltei lá nessa página, é a 357. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para entender um pouquinho melhor, embora já falamos um resumo geral de todas essas questões, eu marquei e perdi, viu? Oh, meu Deus, cadê? Página 357, onde está tu? Lá no finalzinho, ainda bem que tem um tempinho aqui ainda, né? Ah, achei, tá? Aqui, com a reencarnação, é um trechinho lá na página 357 da nota explicativa. Então, ele coloca assim: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação.
Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. É um trecho da Gênese, no capítulo 1, o item 36, e também da revista Espírita, 1867. Então, é isso. Nós, espíritos, não temos sexo, não temos cor. E a cada encarnação, a oportunidade, são provas, são expiações. Sim, são dores que nós passamos. Com certeza nós já causamos essas dores lá atrás. E nós, antes de reencarnarmos, desejamos, a fila para o reencarne é muito grande. Porque nós desejamos voltar à Terra para nos retratarmos com aquele que nós ferimos. Porque é muito bom você ficar livre, ter o perdão do outro. Você obtendo o perdão do outro, você se perdoa. E mesmo assim, o nosso auto-perdão muitas vezes é mais difícil do que o perdão do outro. Porque é muito triste você conhecer todo o Evangelho de Jesus, ter todo o modelo de Jesus, falar do Evangelho de Jesus e continuarmos agindo de uma forma contrária. É muito difícil você conhecer toda bondade, misericórdia, justiça de Deus e continuar fazendo o errado. Não aceitar, ser rebelde. Então sempre nós colocamos nesse entendimento situações do nosso dia a dia. Ali na nossa casa, dentro da nossa casa, do nosso lar, nas tarefas mais simples. O nosso trato conosco, o nosso trato com quem convive, o relacionamento, a tolerância. Não estamos numa família por acaso. Gostando ou não de estarmos no meio, é um meio que nós precisamos aproveitar para modificar o nosso coração. Esse é o objetivo. E quando desencarnamos, falamos sim, as pessoas falam, nossa, que bom, vai descansar. Não. O descanso é para o trabalhador que cumpriu a sua tarefa. Aquele que não cumpre a sua tarefa, que tentou burlar daqui, de lá, tentou ganhar em cima do outro alguma pontuação, ou passou para o outro, ficou ali, é o outro, e não fez a sua semeadura, então ele vai ter muito trabalhinho, viu? Trabalhinho da consciência que vai pesar, e aí precisa dar um jeitinho de ressarcir, né? E como é que nós ressarcimos? Claro que no plano espiritual nós vamos ter tarefas, vamos aprender, mas é na Terra, é na encarnação do corpo físico. No plano espiritual, nós não vamos sofrer a dor no corpo material, mas vamos sofrer a dor moral. E como sempre falamos, meus irmãos, a dor moral, ela sim se torna o inferno que nós conhecemos de forma fictícia. Só que aí vai existir sim, a nossa consciência não vai estar tranquila. E onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. São frases do nosso Mestre Jesus. Então vamos aproveitar, já conhecemos o Evangelho de Jesus, já sabemos das leis divinas, já conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec nos deu aí todo bonitinho, página por página, sequência, a receita. Então vamos aproveitar a nossa encarnação a partir do momento presente, porque para o espírito, nós, essência, não precisa, não existe o amanhã, existe sempre o agora. Sempre o agora é a hora de começar os acertos. Nosso tempo já deu. Muita paz, muita luz, e que os nossos corações estejam aí sincronizados, antenados com um bem maior, com essa proteção que o Pai nos encaminha, nos envia a cada instante. Que Jesus abençoe. Obrigada, Seco, obrigada, amigos. Vamos aprender e praticar. Que Jesus abençoe todos. Graças a Deus, Senhor, por mais essa oportunidade.